a dança afro parte, segundo essa minha percepção, de um conceito que eu considero perigoso, né, do ponto de vista da cultura de qualquer sociedade, que é o ponto de vista da pureza, a pureza etnológica, né? Então, supostamente, a dança dos orixás, que é o que estrutura, né, esse conceito de dança, seriam danças oriundas, né, da África legítima, né, do passado africano legítimo, e que, mais perigoso ainda, de uma única região, de uma determinada região muito específica dessa África idealizada, né? Esse filme vai mostrar o que seria essa dança pura hoje, né? A dança dessa região específica, como ela é hoje, tradicionalmente, para que a gente possa mais tarde, daqui a alguns minutos, comparar com o que a gente tem como dança do candomblé hoje, né? A dança do afro hoje, né? Primeiro, tem várias coisas, né? Quando você faz essa sua história da dança, essa história da música, uma coisa é quando a gente vai estudar nos livros e remontar, outra coisa é quando a nossa vivência, como a gente vem vivendo e vendo esse movimento acontecer, né? Que aí a diferença entre a memória e a história, e a gente tem que ir juntando esses cacos. Então, eu vou falar talvez mais de uma vivência minha a partir de agora e como eu vou relendo isso. E outra coisa é essa ideia da pureza, que eu acho que é um problema mesmo. E que eu acho que a dança afro, em algum momento, em várias manifestações isso também acontece, elas são, em algum momento, aquilo nasce, aquilo é inventado, principalmente no contexto de diáspora. Somente no contexto que você desloca a cultura do seu lugar original e você tem que recriar essa cultura aqui.
Então elas são inventadas, existe uma nova organização daquilo. O candomblé aqui é inventado, né? Uma religião que daqui ele é se só organiza. aqui, né? O candomblé é só exatamente. aqui. Não tem candomblé em África. Tem candomblé. Eu tô falando Mas aí isso já difere. Deixa ela concluir. E eu entendo que o seu ponto é, né, como que a dança afro se apropriou das danças dos orixás e se focou tanto nessa dança dos orixás, né, e se estruturou a partir disso. E aí eu remonto à importância, talvez, que o candomblé tenha, enquanto núcleo de identidade mesmo, e aí várias coisas ficam de fora, né, várias outras matrizes, o candomblé teve essa força e ainda tem, que do ponto de vista da cultura, às vezes é muito positivo, do ponto de vista da identidade. O candomblé, às vezes, que dá força identitária para muitas pessoas, e etc. Do ponto de vista, às vezes, seja artístico, seja mesmo político, social, às vezes restringe também, porque a gente tem uma gama de outras danças, de outras coisas que podiam ter sido melhor abordadas e inseridas no que a gente chama hoje de dança afro, né? Por isso que eu acho que o movimento hoje em dia, segundo eu vejo assim, na dança afro, acho que está rolando um momento em que, porque para mim, quando eu comecei a fazer dança afro, o único momento em que eu tinha alguma explicação, às vezes mais contundente ali, sobre algum conteúdo, era na dança dos orixás. E aquilo, para mim, era bom ter esse sentido. Esse gesto significa isso aqui tá ligado. Fazia todo um sentido para mim, e era só naquele momento que eu tinha aquele conteúdo. Todo o resto ficava mais solto. Depois eu fui buscando, e acho que hoje tem esse movimento de buscar essas outras danças que fazem parte do nosso afro-brasileiro, que está no maracatu, que está no tambor de crioula, que está nas danças de umbigada, que aí já vem de outros lugares também. Mas, então, a dança dos orixás tem esse papel importante na dança afro, mas por outro lado também limita. Até porque, quando você vai criar artisticamente, você quer o artista, né, quando está lidando com o corpo, ele está lidando também com criação. Você não está lidando o tempo inteiro com reprodução, você não quer só reproduzir. Ou você não quer só... Você quer poder criar, né? Então, e a dança afro como vem? Se você se baseia muito na dança dos orixás, e isso vem de um contexto religioso, você tem, de certa forma, certos cuidados, pelo menos, né? E se eu provocativamente disser para você que a dança dos orixás não vem do contexto religioso? Ela jamais... Depende de qual, né? Enfim, de qual dança de orixá você tá. Se eu propor, como proponho desde o início, e essa dança dos orixás foi criada artisticamente, um movimento que vem dos Estados Unidos, inclusive, né? E que passa por Mercedes Batista. Eu vou dizer que ela foi muito inspirada, que foi. Então, se ela inventou uma dança, que eu acredito que nos terreiros já houvessem manifestações de dança com toque, com certeza. Ela pode ter transformado isso para, numa linguagem artística, ficar mais interessante, digamos assim, ou mais codificado, ou mais... Se ela fez isso, eu acho que eu dou palmas a ela. Foi inspirada e está até hoje vivo, né, o que ela faz. Isso, por um lado, como eu digo, foi muito positivo, mas, por outro lado, a gente tem que também abrir um pouco mais, né? Porque senão a gente briga até hoje, eu acho, na dança afro. A gente se depara, ao mesmo tempo que eu quero afirmar a dança dos orixás como algo legítimo, eu também não quero que a dança afro seja vista como apenas isso. E a gente ainda vê, a dança afro, a dança de macumba, a dança de candomblé. Também faz parte, mas é muito mais, né? Mas então, se ela foi inventada pela Mercedes, eu acho bacana. Você quer dizer que esse gênero... Mercedes. Que é a coisa da pureza que eu falei no início. Não veio puramente de um lugar determinado da África. O candomblé, originalmente, e o candomblé que evolui mesmo no Brasil nos anos 30. Ele ganha, né? O candomblé é uma coisa polêmica também no ponto de vista da sociedade brasileira, do negro na sociedade, né? A libertação do negro passa por problemas ligados a essa invenção do candomblé. O candomblé é inventado.
depois da abolição um pouquinho, né? Tem um contexto confuso, tem pessoas muito ricas, né? Nagôs muito ricos, né? E simplificando, o candomblé é uma seita religiosa inventada, como todas são, né? No fim do século XIX, por pessoas muito ricas, nagôs muito ricos. Alguns até traficantes de escravos, né? Esse conceito de religião, essa seita mesmo inventada, ela evolui para outras coisas na cultura do negro, religiosa. Evolui, ganha outros contornos e tal. E nos anos 30, rola um congresso, chamado Congresso do Negro, né? Nina Rodrigues, Edson Carneiro, ainda bem jovem, né? E nesse congresso, curiosamente, é tirada uma decisão formal, né? Que expulsa, no contexto das religiões negras, né? Tudo que não fosse candomblé. Ou seja, oficializa-se o candomblé como uma religião oficial do negro. Contexto de elitista mesmo. E esse problema, que não dá para a gente conversar assim 5 minutinhos, ele vem até hoje, né? É ele que informa essa hegemonia da dança, aquele problema que a gente está falando. E que nos sugere falsamente que essas danças orixás são originais, são legítimas, ou seja, são puras. É a coisa da pureza, que eu digo que é perigosa, porque a pureza, tanto etnológica quanto genética, é um conceito muito perto do racismo. Você fica muito perto do que o branco racista. Você se coloca até, você mesmo se coloca isoladamente, você se isola de todo outro contexto. E no caso das danças negras do Brasil, como você colocou muito bem, o isolamento de todas as outras centenas de danças, né? Muito ricas, muito lindas, né, que o Brasil tem, e que não estão no contexto da dança afro, que não são consideradas, né, afro. Mais ou menos, né, Espírito Santo? Por exemplo, sempre na minhas aulas puxava um pouco de maracatu, puxava um pouco de frevo, que são tudo a capoeira, até mesmo como trabalho de aquecimento, entendeu? Então a gente vai buscando, como tudo que se diz respeito à nossa cultura, a dança não ia ficar de fora disso. São o que nos representa, o que traz essa felicidade que a gente viu aí do corpo, né? Tipo, a criatura está ali assistindo, daqui a pouco ela levanta e vira bunda. E fica toda a vida, né? E isso até a gente de vez já está querendo fazer também, entendeu? Quer trazer essa inspiração, essa liberdade, que na verdade o grito, né? Qualquer coisa expressiva ali, tá dentro de nós e que a gente também fica com essa coisa limitada, né? Essa pureza até de se guardar. Essa pureza é limitadora, muito artístico mesmo. Ela escraviza, na verdade. Ela fica te escravizando. Então, para você trabalhar que isso é escravidão, que isso não é a sociedade, que você tem que ter um padrão de tudo isso, até mesmo de poder colocar isso tudo. Que aí eu ficava assim, quando eu comecei, se eu fizer um pouco de frevo, será que eu vou estar saindo da dança afro? Exatamente. Se eu botar um pouquinho de maracatu, será que eu vou estar saindo? Vão achar que eu não estou fazendo? Entendeu? Aí, não, e tem gente que até hoje assim, mas isso aí é frevo. É frevo, né? Eu faço o passeio do frevo, quer para um lado, quer para o outro, quer para tesoura. Entendeu? Aí eu desço, fico na ponta do pé. Pô, mas aí começa a aquecer com o movimento de campo. Assim, então, isso tudo faz parte da expressão negra. Isso é expressão negra. Assim como na África, né, até a Fanta falava assim, é difícil você, hoje também, dentro da Guiné, ter só um movimento que seja puramente só daquela região. Entendeu? Porque tem gente que quer fazer isso. Eu dou aula só de dança da Guiné, só disso. Não, cara, E é isso que se torna interessante, como a Aline falou, que é um universo muito bonito e que também vendo a Mariana, por exemplo, essa semana eu estava dando aula, que eu botava isso e jogava outro, misturava. Aí tem gente que fala assim, mas a Mariana não fez desse jeito. Então assim, já está escravizado, entendeu? Então, isso tudo é o que traz
essa liberdade para o corpo, essa liberdade que a gente é muito maior do que isso. No dia de não pegar o candomblé e falar assim, ó, o que não for isso não é mais religião, entendeu? É só isso aqui. Vai se empobrecendo. Agora, eu não vou mentir que quando eu comecei, eu ficava assim, não, vou buscar o máximo, ia para os terreiros, aí você começa a trazer uma leitura que também dentro dessa coisa da religiosidade que a Aline está falando, da criação, de tudo, até porque tem coisas que você não tem resposta só no xirê. O fundamento é muito maior. Por exemplo, quando eu agora faço parte, né, desse candomblé, agora estou confusa, e esse final de semana eu tenho que ir para lá, vou ficar olhando tudo assim, com uma interrogação, pai, como é isso aí, entendeu? Porque são as questões, quanto mais a gente vai se descobrindo, a gente vai redescobrindo, fazendo uma nova leitura, uma releitura, né? Porque o que foi negado, né, da gente saber. É mais fácil limitar que isso aqui é só isso é só isso. Agora a gente catucando vai vendo que tem muito mais coisa por isso, né? Você fez descobertas maravilhosas, mas que também vai trazer uma doideira, né? Imagina isso aqui cheio e botar isso na rede, botar tudo, entendeu? Que aí vai dar um nó. E esse nó é interessante. Quando eu penso eu tenho uma vivência, eu sou de cinema, eu tenho até uma vivência, um filme que eu fiz com um antropólogo e cineasta Olá Balogun. Nigeriano, que é descendente de Ogum. O homem que a gente fala que é uma entidade aqui. Mas ele é descendente da Olá Balogun. Aí eu levei ele teve aqui alguns anos atrás, eu levei ele num terreiro aqui na São João de Meriti, que houve... Acho que é qual foi a Não, da Mãe Torodir. Mãe Torodir. Entendeu? Aí ela ficou muito feliz da vida, né? Porque ele era da linhagem de Ogum, entendeu? Ela ficou muito feliz da vida. E ele se identificou com o que estava acontecendo lá no terreiro? Tipo... Aí você tem são duas leituras diferentes. A leitura dela que né, o respeito àquela coisa, né, ser descendente de Ogum, né, tem toda uma tradição. Isso não tem nada a ver com religião. Mas ele, particularmente, ele agiu como uma pessoa normal. Entendeu? Então, são duas leituras diferentes. Se sentiu reverenciado e tal, mas tranquilo. Eu vou fazer um break e vou voltar lá atrás.